Seja bem-vindo, guri, seja bem-vinda, guria. Está começando a primeira edição e a estreia do Baguri. Aqui você fica sabendo de tudo que está acontecendo no futebol mais gaudério desse Brasil. O Baguri vai te falar tudo sobre o que está acontecendo no Internacional, Grêmio, Juventude, Caxias, Ipiranga, Brasil de Pelotas e muito mais. Além do destaque do Gauchão, você vai ficar sabendo sobre o mercado da bola, quem tá chegando, quem tá saindo e muito mais, viu? E antes de começarmos, é óbvio, pega aí, abre seu navegador e entra em www.futebolnaveia.com.br. Lá você também vai acompanhar coisas sobre futebol gaúcho, mas também tem futebol brasileiro, futebol europeu, norte-americano, asiático e muito mais. Então pega aí e entra www.futebolnaveia.com.br. Prognósticos, pós-jogos, pós-rodadas, colunas, que são textos históricos muito especiais. Tem brasileiro, tem europeu, tem argentino e muito mais. Então aproveita e acessa aí, que você vai ficar assim, ó, antenado por dentro do mundo da bola, assim, ó, totalmente, viu? E agora, para começar, eu vou falar com a Maria Sofia, que vai falar sobre o que está acontecendo no Caxias. Seja bem-vinda, guria, e é contigo. E aí, galera do Futebol na Veia, aqui é Maria Sofia e hoje eu vou contar pra vocês as últimas notícias do time gaúcho Caxias do Sul. Nessas últimas semanas, o Caxias definiu algumas medidas para conter a crise financeira, por conta da pandemia do coronavírus. O clube entrou em acordo com os jogadores, com a comissão técnica e com os funcionários para reduções salariais durante 3 meses. O time quer retornar aos treinos no dia 8 de junho, mas para isso vai ter que conseguir a liberação da Prefeitura de Caxias do Sul. A Prefeitura está em diálogo com o presidente do clube para marcar uma reunião a fim de discutir sobre a possível data. Agora bora falar um pouco sobre os jogadores. Os dirigentes do Caxias acertaram com o Grêmio para prolongar o empréstimo do recém-chegado centroavante da Silva. De início, o tricolor gaúcho tinha cedido o jogador para a disputa do Campeonato Gaúcho, que estava previsto para terminar em abril. Bom, por hoje é só isso que eu tenho para contar para vocês. Aqui é Maria Sofia para o Baguri do Futebol na Veia. Aí, no meio dessa pandemia, né, Caxias definindo algumas medidas para conter a crise financeira que assola clubes do Brasil inteiro, não só aqui no Rio Grande do Sul. E aí, que bom que comissão técnica, jogadores, funcionários aceitaram essa redução salarial de 3 meses. E o destaque, né, do Caxias é o prolongamento do empréstimo do centroavante da Silva, que pertence ao Grêmio. Ele, inclusive, foi aí uma das peças fundamentais do Caxias para conquistar aí o título da primeira fase do Gauchão. E vamos ver aí como que o time vai chegar para a grande final do Campeonato Gaúcho. E agora, vamos falar com o Leonardo Oliveira, que vai falar sobre tudo o que está acontecendo no Brasil de Pelotas. É contigo, guri. Fala pessoal, vim aqui falar das principais notícias da equipe do Brasil de Pelotas. A equipe Chavante, que recentemente comemorou os 77 anos do estádio Bento Freitas, tem feito campanhas solidárias junto de seu sócio torcedor, em benefício do albergue noturno pelotense. Outro movimento do clube, para com os associados rubro-negros que se mantêm em dia, é de 30% de desconto em todos os produtos do clube. Além disso, o clube aguarda a autorização da prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, para que os comandados do novo técnico Emerson Maria, contratado após a demissão de Gustavo Papo, possa retornar aos treinamentos nas dependências do clube. Enquanto isso, os atletas seguem afastados e fazendo os treinamentos físicos e táticos em casa, auxiliados virtualmente pela comissão técnica da equipe. A expectativa da direção do clube é de retomar os treinamentos entre os dias 15 e 20 de junho. Eu sou Leonardo Oliveira, com os destaques do Brasil de Pelotas para o podcast Baguri, do Futebol na Veia. E o Brasil de Pelotas aí mostrando, né, como ajudar os próximos junto ao seu sócio torcedor, né, ajudando então aí o albergue noturno pelotense. Já deixamos aqui o nosso parabéns pela atitude e que diversas outras ações junto com os associados ajudem a manter aí as coisas um pouco melhores, principalmente para aqueles que precisam. E aí o clube também espera a autorização da prefeita de Pelotas, a Paula Mascarenhas, para que Emerson Maria, o novo técnico,
que assumiu aí depois da demissão de Gustavo Papa, possa retomar então os treinamentos na dependência do clube, lá no CT do Bento Freitas. E aí, temos aí mais ou menos uma previsão de retorno dia 15, entre 15 e 20 de junho. Então vamos ver, né, como que o time vai voltar. Agora, nós vamos falar com a Camila Kopsel, que vai falar tudo sobre o Juventude. É contigo, guria! Fala aí, galera do Futebol na Veia. Agora, vocês conferem os principais destaques do Esporte Clube Juventude. Começamos com novidade. O Verdão acertou a contratação do meio-campista Gustavo Bochecha. O jogador de 23 anos estava no Botafogo e vem como reforço para a temporada 2020 do Clube Gaúcho. O Juventude irá adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta. A semana foi movimentada em boatos sobre novas contratações. O nome de Wellington Paulista surgiu nos últimos dias nos bastidores do clube, porém, por questões salariais, a negociação foi interrompida. O atleta, que atualmente está no Fortaleza, publicou uma nota descartando qualquer tipo de proposta vinda do Juventude. A última novidade no estádio Alfredo Jaconi é a volta do atacante Wallace. O jogador estava emprestado à Portuguesa e não está nos planos do Juventude para esta temporada. O mesmo deverá ser emprestado novamente. E essas foram as últimas atualizações do Verdão. Eu sou a Camila Kopsel, falando para o podcast Baguri do Futebol na Veia. Muito obrigada! E aí, então, temos gente nova chegando aos Pampas Gaúcho, que é o meio-campista Gustavo Bochecha, que estava aí no Botafogo. Então, vamos ver aí que o destino reserva para Bochecha no Juve. E falando em negociação, quem negou aí foi o Wellington Paulista, viu? Mas será se vem? Será se não vem? A gente só vai saber nos próximos capítulos. E também já temos o retorno de Wallace, né, que volta aí de empréstimo. Vamos ver como é que o time vai estar. Falando em volta, vamos ver como é que eles vão estar, né, aí no retorno das atividades. Agora vamos falar sobre o Grêmio, o imortal tricolor gaúcho. E quem vai falar com a gente é o Matheus Ventura. É contigo, guri! E aí, molecada do Futebol na Veia, eu sou o Matheus Ventura e hoje estarei trazendo as principais informações do Grêmio para vocês. Vamos começar com a volta aos gramados do lateral esquerdo e zagueiro Marcelo Oliveira. Com 33 anos, 173 jogos com a camisa tricolor, 6 gols anotados, o jogador, que é um dos homens de confiança de Renato Portaluppi, um dos líderes do elenco e que está no clube desde 2015, voltou a fazer atividades com bola. Marcelo Oliveira se lesionou em um empate sem gols contra o Juventude na Arena no dia 28 de março do ano passado em uma rodada pelo Campeonato Gaúcho, rompendo os ligamentos patelar, cruzado anterior e colateral lateral do joelho. Com a camisa do Grêmio, Marcelo Oliveira foi campeão da Copa do Brasil em 2016, da Libertadores em 2017, da Recopa Sul-Americana em 2018, foi bicampeão gaúcho em 2018 e 2019 e campeão da Recopa Gaúcha em 2019. Depois de 5 jogos pelo tricolor, o lateral esquerdo Caio Henrique retornará ao Atlético de Madrid. O clube espanhol exerceu uma cláusula no contrato e antecipou o retorno do atleta. O jogador, que completará 23 anos agora em julho, se destacou pelo Fluminense no último Campeonato Brasileiro e foi contratado pelo Grêmio. Jogou apenas 5 partidas, 3 como titular, 2 como reserva, atuou 324 minutos em campo e anotou uma assistência para gol. Com a sua saída antecipada, a diretoria gremista não precisará pagar a segunda parcela de 300 mil euros para que ele permanecesse no clube até dezembro. O principal jogador e líder individual dentro do gramado com gols, assistências, dribles e também fora dos gramados gerando receita, Everton Cebolinha foi sondado mais uma vez no mercado de transferências. O clube da vez é o Napoli, que foi liberado pela diretoria tricolor para negociar com o jogador para conversar sobre uma possível proposta. A provável abertura da janela de transferências na Itália foi adiada para setembro, o que diminui a pressa do Napoli por reforços, e o que fez a negociação dar uma esfriada, porém com números que interessam clube e jogador. O clube italiano estaria disposto a oferecer 25 milhões de euros, com cláusulas variáveis que podem chegar a uma oferta de 30 milhões de euros pedidos pela diretoria tricolor.
O atacante que atua pelo lado esquerdo do campo, de 24 anos de idade e que veste a camisa do Grêmio desde 2014, já anotou 69 gols em 270 jogos e é ídolo da torcida por sua participação em títulos importantes, como a Copa do Brasil em 2016 e a Taça Libertadores da América em 2017. E essas foram as informações do Grêmio da semana. Eu sou o Matheus Ventura e esse foi o podcast Baguri do Futebol na Veia. Muito obrigada, e aí? Cebolinha vai ou não vai? Cebolinha vai ficar no Grêmio? Cebolinha vai pra Itália? O que vai acontecer com Everton Cebolinha? Olha, faz tempo já, gurizada, que se fala sobre uma possível venda, transferência, empréstimo de Everton Cebolinha, mas até agora ele tá continuando aí, viu? Então vamos ver o que acontece. Ele vale lembrar que ele aí foi já cogitado no Everton da Inglaterra, mas daí não fechou nada. E também é importante, né, ressaltar que com a janela de transferências da Itália sendo transferidas, o Napoli ele dá uma recuadinha ali, a negociação pode esfriar, mas Cebolinha cada vez tem se destacado mais, é o principal jogador. E temos que avisar que Romildo Bolzan já afirmou, não vai ficar segurando os jogadores. Então aí, Matheus Henrique também pode deixar, né? E aí vamos ver o que vai acontecer, né, com o Grêmio sem Everton Cebolinha e se realmente vai ficar sem Everton Cebolinha. Falando em Grêmio, Grêmio não existe sem Internacional, Internacional não vive sem Grêmio, que juntos protagonizam, temos que frisar isso, o melhor clássico do mundo. Então aí agora, Paulo Sérgio vai contar pra gente tudo o que tá acontecendo em Porto Alegre com o Inter. É contigo! Fala, gurizada do Futebol na Veia! Meu nome é Paulo Sérgio Nunes e eu vim trazer todas as principais notícias do Colorado. Vamos começar pela marca de 20 anos de carreira de Andrés Nicolás D'Alessandro, comemorados no último dia 28 de maio. No Inter há 12 anos, o meia conquistou Copa Sul-Americana, Libertadores da América, Recopa Sul-Americana, 2 Recopas Gaúchas e também 6 campeonatos estaduais. Dentro de campo, foram nada mais nada menos do que 96 gols e 115 assistências em 489 jogos pelo Colorado. Conhecido por ser um jogador de muita entrega, logo foi criando uma forte ligação com o torcedor. Já no primeiro ano de clube, em 2008, fez gols importantes e ficou marcado pelo primeiro gol da vitória por 4-1 no Grenal do Brasileirão. Marcou também o primeiro gol do novo Beira-Rio contra o Peñarol lá em 2014. Além disso, voltou do empréstimo ao River em 2017 para jogar a Série B com o Inter, no pior ano da história do clube, e colocar o time em seu devido lugar. De fato, não faltam episódios do meio argentino que explicam ele ser tão ídolo na torcida colorada. Parabéns, Dale! Outra informação é sobre a renovação de Rodrigo Dourado, confirmada na última sexta-feira. O volante do Inter estendeu seu vínculo até o final de 2022. O jogador, que está no clube desde os 12 anos de idade, tem uma identificação muito forte com a camisa vermelha. Antes da confirmação, foi especulado em alguns clubes europeus e também no multimilionário Flamengo, porém, permanecerá no Beira-Rio. Além de marcar 9 gols em 223 oportunidades, o volante conquistou 3 campeonatos gaúchos e 2 recopas estaduais. Com a seleção brasileira, também participou do inédito Ouro Olímpico no Rio 2016. Então, essas foram as informações do Inter para o podcast Baguri. Para os colorados que querem se manter tri-informados sobre o Clube do Povo, o boletim Nada Vai Nos Separar é ideal. Todas as segundas e sextas-feiras, no Instagram e também no YouTube. Eu sou Paulo Sérgio Nunes, do Futebol na Veia, e semana que vem tem mais. Até lá! E aí, muito obrigada, guri. E destaque é, além dos 20 anos de D'Alessandro, né, 12 só no Inter, que marca a história do Clube do Povo. Aí 12 anos, né, é tempo, né, e não é à toa que ele se faz tão ídolo da equipe colorada. Primeiramente, parabéns, D'Alessandro, aí, que tenham diversas conquistas pra ti, e parabéns por ser um jogador tão raçudo como tu é. Agora o destaque é Rodrigo Dourado renovou com o Internacional, ele que tá no Inter desde os 12 anos também. É tempo, né? E ele renovou, e inclusive ele está voltando aos gramados, depois aí de uma lesão que acabou afastando tempo, né, dos gramados, está de volta. E vale frisar, né,
que o Internacional ele tá seguindo um plano de renovar com todos os atletas do seu plantel. Então, além de Rodrigo Dourado, outros também já renovaram ou estão conversando para uma renovação. D'Alessandro, há rumores de que ele está conversando sim para renovar. E também o Wendel, que é muito criticado, mas também está renovando, ou se não já renovou, com o Internacional. Então vamos ver o que vai acontecer, né, se o Internacional, com quem mais o Internacional vai renovar. E agora a gente vai falar com a Caroline Dolina, que vai falar sobre o Ipiranga, um time aí que continua, que foi raçudo e briga pela conquista do Gauchão. É contigo, Carol. A semana do Ipiranga foi sem muitas movimentações. Por aqui, ainda não há rumores de contratações ou saídas. A única movimentação que ocorreu na semana foi na última quarta-feira, onde parte do elenco que se encontra na cidade de Erechim realizou a vacina da gripe. Tal medida está entre as prevenções para que o possível retorno aos treinos ocorra no dia 15 de junho, mas vale ressaltar que o clube está no aguardo do novo decreto do governador do estado. Já o treinador Paulo Henrique Marques, visando o reinício do Gauchão no mês de julho, busca a reabilitação do elenco, já que o Canarinho está na briga para conquistar uma das vagas para a Copa do Brasil de 2021. E por fim, no extracampo, o clube está dando um show de solidariedade, sendo um dos parceiros da campanha Aquecendo Corações, na qual mobiliza torcedores e simpatizantes a arrecadar doações de inverno para aqueles que necessitam. E o estádio Colosso da Lagoa é um dos pontos de coleta para quem quiser ajudar na causa. E essas foram as informações do Ipiranga. Eu sou a Caroline Dolina para o Baguri do Futebol na Veia. Muito obrigada, Carol. E aí, gurizada? Mais um time gaúcho de olho no retorno dos treinamentos, né? E o Ipiranga, ele quer voltar com tudo, assim como a Carol falou, né? O PH, ele tá aí buscando a reabilitação do elenco para voltar com tudo pro Gauchão. O Ipiranga aí, que foi um time que lutou bravamente pelo título do primeiro turno, que acabou ficando com Caxias, mas foi um time assim, ó, que deu muito trabalho pros adversários e quer continuar tendo esse desempenho. E também vale lembrar, né, frisar sobre a solidariedade no extracampo, né, que vem aí, como a Carol diz, aquecendo os corações de todos. Já aproveitamos também para parabenizar a atitude de todos os clubes do mundo inteiro por fazer esse momento se tornar um pouquinho menos difícil, né, porque fácil não está sendo para ninguém de se passar. Já aproveita também e lembra, gente, vamos usar máscara, álcool em gel, evitar sair ao máximo, para que esse momento acabe o quanto antes, né? Para que a gente possa voltar às nossas rotinas cada vez antes. Então, se cuidem, viu? Vamos se cuidar para isso melhorar cada vez mais rápido. Então, a gente agradece aqui a presença de todos vocês, né? Lembrando que www.futebolnaveia.com.br, também estamos no Instagram, @futebolnaveia.br, no Twitter, @FNVBR. Já quero deixar um recado aqui, se vocês não nos seguirem lá, os guri vão te avacalhar, hein? Também, se está ouvindo pelo YouTube, já que se inscreve no nosso canal, deixa o joinha, comenta aí quem que você acha que vai ser o grande campeão do Gauchão, quando que você acha que vai acontecer aí o retorno, e o que achou do nosso podcast, viu? O que você quer ver, que time que faltou. Então, queremos saber de tudo sobre a opinião de vocês. Se estão pelo Spotify ou pelo Anchor, já aproveita e segue a gente. E também compartilhem, vamos deixar o futebol gaúcho cada vez mais famoso por todas as querências desse mundo. Muito obrigada pela presença de vocês e tchau, tchau, gurizada!